Megalofobia. Quando o gigantismo inspira um medo paralisante. A experiência humana perante o grandioso é frequentemente associada à admiração, ao espanto e até a um sentimento de sublime. Contemplar uma montanha imponente, uma obra arquitetônica colossal ou uma vasta extensão oceânica pode nos preencher com uma sensação de nossa própria pequenez, mas também de conexão com algo maior. No entanto, para um segmento da população, essa mesma grandiosidade não inspira reverência, mas sim um pavor intenso e irracional. Essa condição tem um nome: megalofobia, o medo paralisante de objetos e estruturas gigantescas. Este texto explora a natureza da megalofobia, seus gatilhos comuns, o impacto na vida dos que sofrem com ela e os caminhos para o tratamento e superação. Bem-vindo ao canal Mistérios e Curiosidades. Caso goste, se inscreva neste canal, curta e compartilhe este vídeo. Vai me ajudar muito a criar mais vídeos como este. Compreendendo a megalofobia. Mais que um simples receio. A megalofobia é classificada como uma fobia específica, um tipo de transtorno de ansiedade caracterizado por um medo acentuado, persistente e desproporcional em relação a objetos, seres ou situações que envolvem grande escala. A etimologia da palavra, derivada do grego megas, grande, e phobos, medo, aponta diretamente para sua essência. É fundamental distinguir a megalofobia de um medo racional. Temer um prédio em ruínas que ameaça desabar, ou um animal selvagem de grande porte em uma situação de perigo iminente, são reações adaptativas, ligadas ao instinto de sobrevivência. A megalofobia, contudo, manifesta-se na ausência de uma ameaça real direta. O gatilho é a própria percepção da vastidão, da escala monumental que transcende a compreensão imediata e o controle humano. Um indivíduo com megalofobia pode experimentar um pânico avassalador ao se deparar com uma imponente estátua, um navio cargueiro ancorado pacificamente, ou mesmo ao visualizar fotografias ou vídeos de tais elementos. As reações desencadeadas por esse medo podem ser tanto físicas quanto psicológicas, e sua intensidade varia de pessoa para pessoa. Fisicamente, os sintomas comuns incluem taquicardia, palpitações, falta de ar ou sensação de asfixia, tremores, sudorese excessiva, náuseas, tontura e um mal-estar generalizado. No plano psicológico, a exposição ao estímulo fóbico pode provocar uma ansiedade avassaladora, um desejo incontrolável de fugir ataques de pânico, sentimentos de irrealidade, desrealização, ou de estar separado de si mesmo, despersonalização, e um medo intenso de perder o controle ou enlouquecer. A megalofobia, embora menos discutida publicamente do que outras fobias como a aracnofobia ou a claustrofobia, pode ser igualmente debilitante. 10 gatilhos comuns da megalofobia. Exemplos da imensidão aterradora. Para ilustrar como a megalofobia se manifesta, é útil explorar alguns dos objetos e cenários que frequentemente atuam como catalisadores desse medo. A percepção da escala é subjetiva, mas certos elementos, por sua natureza, são universalmente reconhecidos como gigantescos. Turbinas eólicas. Gigantes. Essas estruturas modernas, projetadas para capturar a energia dos ventos, são presenças imponentes na paisagem. Vistas de perto, ou em agrupamentos que se estendem pelo horizonte, suas dimensões podem ser esmagadoras. As pás, que podem exceder 80 metros de comprimento, giram com uma força silenciosa e constante. Para quem tem megalofobia, a proximidade com essas gigantes, o som sibilante de suas lâminas e a sensação de pequenez diante de sua altura e poder podem induzir uma ansiedade significativa. Estátuas e monumentos colossais. Ao longo da história, a humanidade ergueu estátuas e monumentos de proporções épicas para comemorar eventos, homenagear figuras ou expressar devoção. O Cristo Redentor no Rio de Janeiro, as estátuas de imperadores romanos ou os Budas gigantes da Ásia são exemplos. Para um megalofóbico, a escala sobre-humana dessas representações, especialmente de figuras antropomórficas, pode ser profundamente perturbadora, evocando uma sensação de ser observado ou subjugado por uma entidade desproporcional. Grandes embarcações, navios de cruzeiro, superpetroleiros, porta-aviões.
A visão de um navio de cruzeiro com seus múltiplos andares, assemelhando-se a uma cidade flutuante, ou de um superpetroleiro transportando vastas quantidades de carga, pode ser um gatilho poderoso. A massa colossal dessas estruturas sobre a água, sua aparente invulnerabilidade e o contraste com a fragilidade humana podem gerar um sentimento de opressão e medo de ser engolido ou esmagado. Arranha-céus e edifícios extremamente altos. As metrópoles modernas são caracterizadas por seus arranha-céus que parecem desafiar a gravidade. Olhar para cima e contemplar uma torre que se perde nas nuvens pode induzir vertigem e uma sensação de insignificância. Para indivíduos com megalofobia, estar na base dessas estruturas, ou mesmo observá-las à distância, pode criar uma sensação de confinamento paradoxal pela magnitude do ambiente construído. Pontes extensas e altas. Estruturas como a Ponte Golden Gate, a Ponte Rio-Niterói ou as modernas pontes estaiadas são proezas da engenharia, mas sua escala pode ser intimidante. A altura sobre a água, ou vales à extensão que parece interminável, e a percepção dos enormes pilares de sustentação podem evocar não apenas o medo de alturas, acrofobia, mas um medo específico da própria magnitude e complexidade da ponte. Represas e barragens monumentais. As grandes represas hidrelétricas, como Itaipu ou a barragem das Três Gargantas, são exemplos da capacidade humana de intervir na natureza em grande escala. A visão da imensa parede de concreto contendo um volume colossal de água pode ser aterradora. A percepção da pressão exercida pela água e o tamanho da estrutura necessária para contê-la podem gerar um sentimento de vulnerabilidade e pavor diante de um potencial desastre, mesmo que improvável. Aeronaves de grande porte, vistas de perto. Um Boeing 747, um Airbus A380 ou grandes aviões cargueiros, quando observados de perto no solo de um aeroporto, revelam sua verdadeira e impressionante dimensão. O tamanho das asas, a potência dos motores e a altura da fuselagem podem fazer com que uma pessoa se sinta minúscula e vulnerável diante de tamanha concentração de tecnologia e poder. Obras de arte públicas, de grande escala. Nem todas as manifestações artísticas são contidas em galerias. Esculturas monumentais em praças públicas, instalações artísticas que ocupam grandes espaços ou murais que cobrem fachadas inteiras de edifícios, podem por sua escala e por vezes formas abstratas quebrar a percepção usual do ambiente e gerar desconforto e ansiedade em pessoas com megalofobia. Grandes fenômenos naturais e formações geológicas. A natureza, em sua forma mais grandiosa, também pode ser um gatilho. Montanhas imponentes que se elevam a milhares de metros, cânions profundos e vastos, geleiras colossais, ou mesmo grandes ondas oceânicas, podem evocar um sentimento de pequenez e insignificância que para o megalofóbico transcende a admiração e se transforma em medo da força primordial e incontrolável do planeta. Espaços internos. Muito amplos e altos. Embora muitas vezes associada a objetos externos, a megalofobia também pode ser desencadeada por espaços internos de dimensões vastas, como grandes catedrais com tetos abobadados muito altos, hangares de aviões, grandes salões de fábricas ou estádios cobertos. A sensação de estar perdido ou diminuído pela vastidão do espaço construído pode ser igualmente perturbadora. O impacto da megalofobia na vida cotidiana. Viver com megalofobia implica muito mais do que evitar ocasionalmente um objeto grande. A condição pode impor limitações significativas e gerar um estresse crônico. A principal consequência é o comportamento de evitação. Indivíduos podem desviar de rotas que passam por grandes pontes, recusar empregos em edifícios altos, evitar viagens a cidades conhecidas por sua arquitetura imponente, ou até mesmo sentir ansiedade ao ver imagens ou filmes que apresentem elementos gigantescos. Essa evitação pode levar ao isolamento social, pois a pessoa pode se sentir compelida a recusar convites para atividades que envolvam potenciais gatilhos. Explicar a natureza desse medo a amigos, familiares ou colegas que não o compreendem pode ser um desafio, resultando em sentimentos de solidão e incompreensão.
Psicologicamente, a megalofobia pode manter o indivíduo em um estado de hipervigilância, constantemente rastreando o ambiente em busca de ameaças dimensionais. A ansiedade antecipatória, o medo de encontrar um objeto grande, pode ser tão ou mais debilitante do que o encontro em si. Ataques de pânico, quando ocorrem, são experiências profundamente desagradáveis que podem reforçar o ciclo fóbico. É essencial reconhecer que a megalofobia é uma condição de saúde mental legítima, que causa sofrimento real e pode afetar drasticamente a qualidade de vida. Superando o medo, tratamento e estratégias de enfrentamento. Apesar da intensidade do medo que provoca, a megalofobia é tratável. O caminho para a superação geralmente envolve a busca por ajuda profissional. Psicólogos e psiquiatras são qualificados para diagnosticar a condição e recomendar as intervenções mais adequadas. A terapia cognitivo-comportamental, TCC, é uma das abordagens mais eficazes para o tratamento de fobias específicas. A TCC foca na identificação e modificação dos padrões de pensamento disfuncionais e das crenças irracionais associadas aos objetos grandes. O terapeuta ajuda o paciente a reavaliar a percepção de ameaça e a desenvolver formas mais realistas e adaptativas de pensar sobre os gatilhos fóbicos. Juntamente com a TCC, a terapia de exposição gradual é frequentemente empregada. Este método consiste em expor o indivíduo, de forma segura, controlada e progressiva, aos estímulos temidos. O processo pode iniciar com a visualização de imagens ou vídeos, avançando para a observação de objetos reais à distância, e gradualmente diminuindo essa distância, sempre respeitando o ritmo e o conforto do paciente. O objetivo é promover a dessensibilização, permitindo que a pessoa aprenda que a ansiedade diminui com a exposição contínua e que ela pode enfrentar a situação temida sem que as consequências catastróficas imaginadas se concretizem. Técnicas de relaxamento, como exercícios de respiração profunda, meditação mindfulness e relaxamento muscular progressivo, são ferramentas valiosas para gerenciar os sintomas físicos da ansiedade. Aprender a acalmar a resposta fisiológica ao medo pode aumentar a sensação de controle e facilitar o processo de exposição. O apoio de familiares e amigos, oferecendo compreensão e encorajamento, também desempenha um papel crucial no processo de recuperação. Conclusão: rumo à libertação do medo. A megalofobia, o medo de objetos gigantes, é uma condição que pode restringir horizontes e gerar um sofrimento considerável. No entanto, é importante reiterar que não é uma sentença definitiva. Através da compreensão da natureza desse medo, do reconhecimento de seus gatilhos e do impacto que exerce, e fundamentalmente, da busca por tratamento especializado, é possível mitigar seus efeitos e reconquistar uma vida com menos limitações e mais liberdade. A conscientização sobre a megalofobia é o primeiro passo para que aqueles que convivem com ela se sintam validados em sua experiência e encorajados a buscar os caminhos para a superação, transformando o pavor do grandioso em, quem sabe um dia, uma forma mais serena de contemplação. Obrigado por assistir até aqui. Se esse conteúdo foi útil para você, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com quem possa precisar dessa informação. Até o próximo vídeo.